Amém, meus irmãos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele receba toda a glória na plantação da igreja no Noroeste e em nossas vidas, tudo o que Ele tem feito por nós. Meus irmãos, abram as Sagradas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, acompanhem com muita atenção, reverência, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, a palavra do nosso bondoso Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse texto que está diante de nós é um dos textos bíblicos mais profundo e rico de toda a Sagrada Escritura, no que tange ao ser de Cristo, quem Cristo é, e as obras de Cristo, o que Jesus Cristo fez. Nós estamos diante de um banquete cristológico, de um grande deleite de informações acerca de Jesus Cristo. Mas o interessante é que, a despeito de tanta robustez sobre Cristo, de tantas informações, esse texto bíblico, bem como essa carta como um todo, ela foi escrita dentro de um contexto pastoral. Ela foi escrita pensando nas ovelhinhas de Cristo que estavam passando por algumas necessidades. Então, o que nós temos aqui é a teologia conduzindo a prática. É a ortodoxia, a doutrina correta que leva à ortopraxia, a prática correta. Então, é um texto maravilhoso, mas que foi escrito dentro de uma circunstância. A igreja de Filipos, uma igreja boa que estava caminhando com a graça do Senhor, tinha alguns problemas. Problemas de partidarismos, divisões entre eles, falta de humildade por parte de alguns irmãos. Algumas pessoas colocavam seus interesses em primeiro lugar, em detrimento dos interesses do próximo. Eles não estavam pensando concordemente, ou seja, estava faltando esta unidade entre o povo de Deus, de maneira então que o apóstolo Paulo, mesmo estando preso e sabendo desta situação, ele apresenta o supremo exemplo, que é o exemplo de humildade, que é o exemplo de auto-entrega, de auto-sacrifício, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é apresentado aqui, quem ele é e o que ele fez, como a solução para os problemas daquela igreja e também para os problemas do nosso coração, da igreja em todos os momentos. Pensando nisso, pensando nesse texto e também na nossa série sobre o Natal, o tema desta mensagem que eu tenho para trazer para vocês é o Cristo do Natal. O Cristo do Natal. Nós estamos na véspera do Natal, de uma data tão importante para nós, que nós nos lembramos de Jesus Cristo, obviamente, não somente no dia 25, mas em todos os momentos da nossa vida. Mas é oportuno, é importante que nós saibamos quem é o Cristo do Natal. Quem é o Cristo que nós comemoramos, meus amados irmãos, no dia 25 de dezembro. Nós vamos ver nesse texto bíblico 4 características sobre o Cristo do Natal. E a primeira característica é que o Cristo do Natal, ele é Deus. É a primeira coisa.
que nós devemos saber. Jesus Cristo, ele não é um espírito evoluído, como dizem algumas seitas. Jesus Cristo, ele não é um Deus criado por Jeová. Jesus Cristo não é meramente um grande profeta, um grande sábio, mas Jesus Cristo, segundo as Sagradas Escrituras, ele é Deus. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel. É o Deus que tem poder sobre todos, que tem poder para dar vida, que tem poder também para tirar a vida. Olhe para o texto começa assim, versículo de número 5, olhe para o versículo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. A palavra sentimento, ela pode ser compreendida como uma disposição mental, uma disposição interna. Paulo, falando sobre Cristo, falando para a igreja, ele estava dizendo: tenham a mesma disposição mental que Cristo teve, a mesma disposição interna. Ou seja, Jesus Cristo, antes de encarnar, o Filho de Deus, antes de ter sobre si uma natureza humana, antes dele obedecer na prática e encarnar e viver uma vida obediente até a morte, e morte de cruz, primeiramente, ele teve uma disposição interna dentro dele. Houve um sentimento, como diz aqui a nossa tradução Almeida, revista e atualizada. Nós vamos ver um pouco mais à frente que esta disposição interna é que ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual ao Senhor nos seus atributos, ele não usou isso, estas prerrogativas divinas, para deixar de se despojar por nós. Apesar da sua divindade, ele abre mão de sua glória e se entrega em favor daqueles que o Pai deu para ele, dos eleitos do Senhor. Então esta é a disposição interna. Para vocês entenderem, nós estamos participando também de uma série sobre o Dia do Senhor. E fazendo menção aqui ao reverendo Marco Bongrates, se vocês se lembrarem, em vários momentos ele falou para nós que nós devemos guardar o Dia do Senhor não somente como uma obrigação. Vocês lembram disso? Não é só uma obrigação, mas ele dizia, esta obrigação ela deve ser precedida de um coração grato, de um coração contrito. Então algo deve preceder o vir para a igreja, o estar na igreja. É a mesma coisa que o texto aqui de Filipenses está falando. Ou seja, Jesus, antes de fazer algo que era a sua obrigação pactual, primeiro ele teve uma exultação no seu coração. Ele teve uma alegria em seu coração, por poder glorificar o Senhor, por poder salvar miseráveis pecadores que somos nós. É semelhante também, para vocês entenderem o texto, com o Salmo de número 122. O Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, antes de ir para a casa do Senhor, de estar na casa do Senhor, o salmista disse, eu já me alegrei só em saber que eu estarei lá, que eu vou para lá. Então, é isso que o texto está dizendo. Jesus Cristo, ele teve um sentimento, uma disposição interna por poder obedecer ao Pai, por poder glorificar ao Pai. Agora, olhem para o versículo de número 6, que diz assim, pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus. Meus irmãos, o que o texto está dizendo? Pois ele existindo, subsistindo em forma de Deus, que é a tradução da palavra grega morfê, que significa natureza, essência, que significa também uma disposição divina, ou melhor, que ele é igual ao ser divino, que ele é igual a Deus. Em forma de Deus, quer dizer que Jesus Cristo, ele tem a mesma condição de Deus, a mesma natureza divina. Tudo que você pode pensar, que está revelado para nós, que diz respeito a quem Deus é, aos atributos de Deus, Jesus Cristo também possui. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares plenamente. Ele é onipotente, ele tem todo o poder.
Ele é soberano, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imenso, Ele é imutável, Ele não pode mudar, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Então todos os atributos da divindade Jesus Cristo possui, porque Ele é Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo, o Cristo do Natal, que nós celebramos, não é um homem qualquer, mas Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que humanamente foi gerado na sua humanidade lá no ventre de Maria. É o Deus que está conosco. Meus irmãos, nós não vamos encontrar tal tipo de revelação em nenhuma outra religião. Todas as outras religiões tentam levar os homens até Deus, com as suas criações, com as suas doutrinas, mas somente o cristianismo, Deus vem até os homens. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. É isso que nós devemos celebrar no Natal. Por isso o Natal é um momento de meditação sobre quem Cristo é um momento de adoração, é um momento de regozijo, é um momento de gratidão, de nós nos reunirmos e falarmos: Deus é bom comigo. O próprio Deus, Ele encarnou-se e Ele me salvou. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o texto vai nos mostrar que o Cristo do Natal, Ele se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Aqui nós temos um dos grandes mistérios da cristandade, um dos grandes mistérios do cristianismo. Ele é Deus, mas Ele se torna homem, Ele encarna sem deixar de ser Deus. É aquilo que nós chamamos de encarnação. Encarnação é uma doutrina muito cara para todos nós. Encarnar, não reencarnar. Encarnar quer dizer que ele passa a ter uma natureza humana que ele não tinha na eternidade. Ele sempre foi Deus, sempre foi um ser espiritual, mas quando ele encarnou, ele passou a ser homem como nós. Um ser humano, plenamente homem, sem deixar de ser plenamente divino. Por isso que não existe outro Cristo como Ele. Ele é uma pessoa com duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Olhe para o versículo de número 6, que o texto diz assim: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não julgou como usurpação. Essa tradução aqui, ela poderia também ser entendida assim: ele não se apega ao fato de ser Deus para abrir mão de sua glória e se entregar por nós. Há uma tradução da Bíblia do Peregrino, que ela diz que ele não toca alarde, não toca trombetas diante da sua divindade, diante da sua deidade. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Há um teólogo chamado Tony Merida, ele diz assim: ele não considerava a igualdade com Deus como algo a ser usado para a sua própria vantagem. Para você entender isso, imagine a pessoa hoje, a mais rica deste mundo, um bilionário que existe, e de repente aquela pessoa fala: eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para viver com os pobres, para estar junto com eles. Agora pense no Senhor, pense em Deus, o Criador de todo o cosmos, o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que é majestoso, aquele que é imenso. Ele não se apega ao fato dele ser Deus para entrar neste mundo para te salvar. Ele não se apega às prerrogativas divinas para se compadecer de nós. Ele condescendeu a todos nós, meus queridos irmãos. Ele entra nesse mundo, apesar de quem Ele é, a despeito de sua glória, para salvar a mim e a você. É isso que o texto está dizendo. Aí, para completar, no versículo de número 7, olhe para o verso 7. Antes, ou seja, ele não se apega
a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse texto bíblico, principalmente esta palavra esvaziou, é um dos termos que foi mais mal utilizado por alguns teólogos. Alguns teólogos, principalmente alemães, eles criaram uma teoria chamada a teoria da kenosis, que é a teoria do esvaziamento. Eles diziam que quando o Senhor encarnou, ele se esvaziou dos seus atributos. Ele deixou de ser Deus para ser homem, ou ele não exerceu nenhum dos seus atributos. Meus irmãos, isso não é verdade. Não tem como, é impossível para o próprio Deus ele deixar de ser Deus, ele se esvaziar de si mesmo, dos seus atributos. Você não pode se esvaziar daquilo que lhe é inerente, daquilo que lhe é essencial. Por exemplo, nós, essencialmente, somos seres humanos. Não tem como nós nos esvaziarmos de nós mesmos, dos atributos da humanidade. Continuaremos sendo seres humanos, mesmo após a morte. Então, do que Jesus Cristo se esvaziou? Dos seus atributos, da sua onisciência, onipresença, onipotência? Não, ele se esvazia da sua glória. Ele se esvazia da sua glória. Ele como rei, ele como soberano, ele entra neste mundo, nascendo numa manjedoura. Não num palácio, mas junto dos animais. Não sendo reconhecido por muitos como Deus, era como um eclipse da sua divindade. Muitos olhavam para ele e viam apenas uma pessoa daquela época, surrada pelo sol, com uma pele castigada, mas não conseguiam ver se ele não revelasse quem de fato ele era. Tanto que, esporadicamente, em alguns momentos, ele revelou de fato quem ele era. Então, quando o texto está dizendo, ele se esvaziou, é o se esvaziar de sua glória. Há uma tradução que diz assim, ele se fez nada. Na semana passada, quem esteve aqui ouvindo o sermão e cultuando o Senhor, ouvindo o sermão do reverendo Davi Medeiros, ele disse que Jesus Cristo se fez ninguém, nascendo em uma família de ninguém, numa região do nada. Ele se fez ninguém para que eu e você nos tornássemos alguém. É isso que ele fez. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o texto diz assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele se fez pobre, para que você se tornasse rico. Rico espiritualmente, com a imagem e semelhança de Deus restaurada, agora como filho de Deus. Agora, olhe mais uma vez, por favor, para o verso de número 7. O texto diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvazia e ele toma a forma de um servo, uma forma de um escravo, uma forma de um servo obediente. Provavelmente Paulo aqui estava fazendo menção ou pensando lá no texto de Isaías, o servo sofredor. Jesus Cristo, quando entrou neste mundo, ele entrou em obediência, e ele tornou-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Preste atenção, quando o texto diz, em semelhança de homens, não quer dizer que ele parecia com um homem, mas de fato não era. Era assim que os gregos daquela época, os gnósticos, diziam, bem, eu creio no Messias, mas eu creio que a matéria é má. Eu creio que o corpo é mau, então ele não pode ter um corpo real. O corpo dele não pode ser como o nosso, ele não pode ser humano, porque a matéria é ruim, diziam os gregos naquele período. Mas aí vem as escrituras e mostra que ele de fato encarna em um
corpo, ele tem um corpo como o nosso. Lá em 1 João, logo no capítulo 1, o apóstolo João, falando sobre Cristo, ele fala que ele viu, que ele tocou, que ele apalpou o verbo da vida, que de fato ele tinha um corpo. Então, ele se tornou verdadeiramente humano, sem deixar de ser divino. Então, o Cristo do Natal é o homem. Você consegue entender isso? Eu acredito que não, no sentido de você compreender plenamente. Porque como pode o Criador do universo, aquele que disse haja luz e houve luz, de repente ele está lá no ventre de Maria? Como pode aquele que é eterno, aquele que nunca houve um início para ele, de repente humanamente passou a ter um início? Como pode, meus queridos irmãos, aquele que é infinito passar a ter finitude? Mas sabe o que nós aprendemos com isso? Que o Senhor se tornou homem, que aceitou o plano de Deus para te salvar. Sabe por quê, amada igreja? Porque ele tinha que ser homem para representar os homens no pecado que os homens cometeram. Ele não podia ser um anjo. Anjos não poderiam nos representar, nos substituir. Não poderia ser somente Deus. Mas ele tinha que ser homem para morrer naquela cruz como um homem. Ele tinha que ser homem para cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu. Mas ele também tinha que ser Deus para ressuscitar. Porque se fosse só um homem, ele não conseguiria suportar a ira de Deus naquela cruz. Ele tinha que ser homem, ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser homem para tratar das coisas dos homens, mas ele tinha que ser Deus para tratar das coisas de Deus. Por isso que é perfeito o nosso Redentor. É perfeito, não tem ninguém igual a ele. É o Deus homem. E detalhe, preste muita atenção, para sempre, ele será assim, o Deus homem. Quem que está aqui conosco? Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Mas nós podemos ver o corpo dele? Não, ele está aqui espiritualmente, mas o corpo dele está na glória. Ele está lá e ele está aqui. Então, para sempre, ele terá um corpo. E quando ele voltar, quem é que nós veremos da Trindade? Ele. Quem é que nós tocaremos? Nele. Quem é que nós, de repente, vamos poder abraçar? É ele. E se de repente você falar bem assim, mas Senhor, me mostra-me o Pai, ele vai dizer, quem vê a mim vê o Pai. Então, o Cristo do Natal, ele é Deus. O Cristo do Natal se tornou homem sem deixar de ser Deus. E em terceiro lugar, o Cristo do Natal, ele foi humilhado. Humilhado. Ah, meus irmãos, que doutrina cara. Que doutrina maravilhosa. Lá na eternidade, o Filho de Deus fez um pacto com o Pai. E neste pacto, ele se comprometeu, o Filho de Deus, a ser obediente, apesar de todas as lutas que ele iria passar aqui. E que ele seria obediente até a morte, e morte de cruz. E o apóstolo Paulo aqui, ele ressalta isso para nós. Olhe para o versículo de número 8. Assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos aqui o que os teólogos chamam de estados de humilhação de Cristo. Para te salvar, ele se humilhou. Para te salvar, meus queridos irmãos, toda a vida de Cristo foi pautada em humilhação, a começar por onde ele nasceu. Aonde ele nasceu. O corpo dele não era um corpo glorificado. Jesus não teve inclinação para o pecado, Jesus não teve uma natureza do pecado, mas o corpo que ele herdou, o corpo que ele teve humano, estava sob os efeitos do pecado. Preste atenção, era um corpo que poderia adoecer. Era um corpo que poderia passar pelas mazelas que nós passamos neste mundo. Então, isso foi uma humilhação ao nosso Redentor. A humilhação de pessoas que zombavam dele,
que ridicularizavam a Jesus Cristo, a humilhação dele, que é o legislador da lei, agora ele entra nesse mundo e está sob a lei. A humilhação daquele que nunca dependeu de ninguém, mas ele dependeu de Maria, ele dependeu de José, ele dependeu das pessoas daquela época. A criança que estava no colo de sua mãe dependeu de muitas pessoas, mas o texto bíblico fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo faz questão de frisar isso. Ele foi obediente até a morte, mas não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz, a pior morte daquela época. Um instrumento de tortura criado pelos fenícios, um instrumento de tortura que deixava a pessoa agonizando naquela cruz. Assim ficou o nosso Senhor, assim ficou o Filho de Deus naquela cruz. Pregos de verdade, coroa de verdade, mas de forma zombeteira, de forma pejorativa. Os sofrimentos de Cristo naquela cruz, meus amados irmãos, foi real. Antes de Jesus chegar na cruz, primeiro ele foi chicoteado. Ele passou pelo um dos instrumentos de tortura da época, chamado de flagelo. Rasgaram as costas de Jesus. E agora pendurado naquela cruz, você consegue imaginar ele chegando na cruz, não uma cruz toda lisinha como esse púlpito, mas uma cruz com ferpas. E quando Jesus estava crucificado na cruz, que ele respirava, certamente o próprio movimento da sua respiração fazia com que as suas costas feridas tocassem naquelas ferpas daquela madeira. O próprio ato de respirar fazia com que os pregos que estavam no seu pulso, eles se movessem de um lado para o outro. Alguns médicos já tentaram descrever o sofrimento de uma pessoa na cruz, era algo horrível. Era tão horrível, tão pesado, que criaram um termo, chamaram de uma dor excruciante. E esta foi a dor do nosso Senhor, do nosso Redentor naquela cruz. Ele sofreu naquela cruz, mas ele naquele momento, ele consumou a nossa salvação. Por isso que ele pôde dizer, tetelestai, está consumado. Eu paguei um preço por eles, eu fui obediente até a morte, morte de cruz, porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi um acidente, mas já estava pré-ordenado, foi o objetivo dele. No pacto que ele fez com o Pai, ele se propôs a ir até a morte, morte de cruz. Você consegue imaginar isso, meus irmãos? Então o Cristo que nós adoramos no Natal é Deus. O Cristo que nós adoramos no Natal se tornou homem, sem deixar de ser Deus. O Cristo que nós adoramos no Natal foi humilhado. Mas o Cristo que nós adoramos no Natal, ele foi exaltado. Ele cumpriu o pacto. E como consequência dele ter cumprido o pacto, Deus o exaltou. Olhe para o versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como consequência da obediência de Jesus Cristo pactual, do pacto da redenção que foi feito na eternidade, Deus o exaltou. Não quer dizer que ele como Deus foi exaltado, mas quer dizer que ele como nosso representante, ele foi exaltado por Deus pela sua obediência. Quais são os estados de exaltação de Cristo? Ele morreu, sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, ficou 40 dias nessa terra, e depois ele voltou aos céus, diante de uma multidão, que nós chamamos de ascensão. Ele voltou com um corpo,
Lá no céu ele foi glorificado como um rei, o rei daqueles que ele representou. Ele foi coroado, ele foi glorificado, ele enviou o seu Santo Espírito que está conosco, e ele voltará uma segunda vez, não mais humilhado, não mais da maneira como ele veio da primeira vez, mas agora ele virá glorificado, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Por isso que o texto diz, Deus o exaltou. Amém, amada igreja? Olhe só para mim terminar, olhe para o versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, os anjos, na terra, os homens, debaixo da terra, os que morreram, então alguns dizem os próprios demônios, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós já fazemos isso, nós já glorificamos o Senhor, nós já exaltamos o Senhor, nós já confessamos com a nossa língua que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Kyrios, para a glória de Deus o Pai. Hoje à noite, seja na virada, se você tem a tradição de meia-noite certinha, na hora que você falar Feliz Natal, antes disso, ou neste momento, medite sobre quem é o Cristo do Natal. Vamos falar os 4 pontos? Vamos ver se vocês lembram? O Cristo do Natal, primeiro, ele é Deus. Segundo, o Cristo do Natal, ele se tornou homem sem deixar de ser Deus. Terceiro, o Cristo do Natal, ele foi humilhado. E em quarto lugar, o Cristo do Natal, ele foi exaltado. Esse é o Cristo apresentado nas Sagradas Escrituras. Feliz Natal a todos vocês. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, obrigado, Senhor, obrigado por ter encarnado. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque estas informações que temos não são produto da nossa mente, Deus, mas faz parte da Tua revelação. Nós não seríamos capazes de criar algo tão maravilhoso. Oh Jesus, te agradecemos pelo Senhor ter encarnado, como temos escutado aqui na igreja, o Natal é a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja exaltado para todo sempre, nosso bendito Deus. Ao Senhor a glória, hoje e para sempre.